Muito bem. Quando a gente trata de operações básicas em nível de concurso público, é muito comum que você, candidato, você, aluno, ache que não precisa. Que não tem que saber nada sobre isso, afinal de contas você sabe somar, multiplicar, dividir e subtrair, não é verdade? É verdade. Mas o ponto principal aqui é lembrarmos as principais propriedades e agilizarmos as contas na hora da prova. Afinal de contas, de que vai adiantar você saber todo o conteúdo se na hora de fazer uma conta precisa você vai perder muito tempo? E perder muito tempo numa prova é perder outras várias questões. Então se liga nas dicas que eu tenho para dar para vocês, tá? As principais operações que a gente vai encarar em prova são a adição, com seus elementos, né, as parcelas e a soma total, a subtração com o minuendo, subtraindo e a diferença, a multiplicação com seus fatores e o produto, e a divisão com o dividendo, que é o que é dividido, o divisor, que é quem divide, quociente e o resto. E vale a pena lembrar que uma divisão exata, o resto é zero, e que o resto é aquela gordurinha que a gente tem a mais. Quando eu divido, por exemplo, 32 por 6, dá 5, voltam 30 e sobram 2. O que é esse resto aqui? É o que o 32 teria que perder, e ele viraria 30, para estar na tabuada do 6. Aí envolve o critério de divisibilidade, né? A divisibilidade do 6, ou a multiplicidade do 6, é estar na tabuada do 6. Então o resto é basicamente isso, é uma gordurinha que o 32 teria que perder para se encaixar na tabuada do divisor 6. Lembrar também que quando a gente está com o sinal de mais antes do parênteses, ele derruba o parênteses e mantém o sinal de quem está lá dentro. E se vier um sinal de menos, ele vai derrubar o parênteses e vai trocar o sinal de quem está lá dentro. Muita atenção a esses detalhes, tá? Isso é muito importante em questões que envolvam aí expressões numéricas e afins, tudo bem? Além disso, na soma e na subtração, qual é a regra dos sinais? O mais indica posse e o menos indica dívida. Mais 7 mais 12 é eu ter R$7 e ganhar mais 12. Vai dar mais 19. Agora, mais 7 menos 12 é eu ter R$7, te dever 12, aí eu não consigo pagar minha dívida. Eu te dou o 7 e ainda fico devendo 5. Tá? Então, na soma e na subtração, mais com menos, mais com mais, não são aquelas regras da multiplicação. Aí você aplica por sinal de mais a ideia de posse, de dinheiro, e de menos a ideia de dívida. E aí fica tudo bem mais tranquilo. Na divisão, tá? É muito comum o aluno empacar na divisão, travar, não saber o que fazer, perder muito tempo em questões que exigirão uma divisão precisa, tá? Então a regrinha está aqui. Depois de iniciada a divisão, sempre vai cair um algarismo por vez do dividendo do original, né? Quando ele cai, tem que efetuar a divisão, é obrigatório efetuar a divisão. Se não for possível, você coloca o zero no quociente e segue o jogo, tudo bem? Depois que você coloca a vírgula, quando você pede um zero emprestado, você vai colocar a vírgula no quociente, e a partir disso, a cada nova rodada, detalhe isso, a cada nova rodada de divisão, depois que você coloca a vírgula, nas outras novas rodadas, você vai ter ainda assim um zero gratuito. Caso esse zero gratuito não seja suficiente, e você precisa de mais um, aí você coloca também um zero no quociente. Tudo bem? E aí tem um exemplo bem legal aqui de divisão para a gente testar isso, que é a divisão de 1256 por 12,5, que inclusive é uma divisão com vírgula, tá? A divisão com vírgula, independente se a vírgula está no dividendo ou no divisor, ela é feita por mim de uma maneira muito universal, que é como? É localizar as duas vírgulas, do dividendo e do divisor, e fazer com que as duas pulem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, juntinhas de mãozinhas dadas, até estarem totalmente à direita. Tá vendo que cada uma delas pulou uma casa? Que agora as duas estão totalmente à direita? Então você coloca um zero aqui nesse espaço que abriu, e a tua conta correta então vai ser de 12.560 por 125. Tá? É realmente como se eu tivesse multiplicado por 10 cada um dos dois valores, para fazer com que a vírgula do 12,5 vá para a direita, tudo bem? E aí o 125 não cabe em 1, não cabe em 12, mas cabe em 125, que é onde vai começar a minha conta. A ideia é essa, é ver quantas vezes o divisor cabe dentro de parte do dividendo. E a menor parte do dividendo que ele caberia seria no próprio 125. E aí o 125 cabe dentro de 125 uma vez. Voltam 125 e não sobra nada. Atenção agora, porque a regra é clara. Porque agora vai cair o 6. E está escrito na tela anterior. Sempre que cai um algarismo original, você é obrigado a gerar a divisão. Mentaliza. Sempre que cair um algarismo original, como caiu esse 6 aqui,
você é obrigado a girar a divisão, tudo bem? Então, quantas vezes o 125, que é grande, cabe dentro do 6? Nenhuma vez. 0 vezes 125 vai dar 0, sobram os mesmos 6, e aí cai o próximo algarismo original. E ainda assim, quantas vezes o 125 cabe dentro de 60? Nenhuma vez. 0 vezes 125 é 0, sobram os mesmos 60. E aí agora eu peço um 0 emprestado mediante colocação da vírgula. E aí o 125 vai caber dentro de 600 4 vezes. Vou até botar aqui do ladinho para a gente poder seguir. 4 vezes 125 é 500, que vai voltar subtraindo. Sobram 100. É uma nova rodada, eu tenho direito a um 0 gratuito. E aí o 125 vai caber dentro de 1.000 8 vezes. Voltam 1.000 e encerra a conta. Ela não é uma divisão exata, apesar de ter dado 0 aqui, porque nós já tínhamos colocado a vírgula no quociente. Quando eu coloco a vírgula no quociente, eu estou abrindo mão da divisão exata. Tá? E esse exemplo aqui é muito bom porque envolve a vírgula, envolve justamente esses dois zeros aqui, quando o 6 cai e não dá para dividir, ou melhor, o 125 não cabe dentro de 6, e quando o 0 cai e também não é ainda suficiente. Regra dos sinais na multiplicação e na divisão, já vimos? Não, vamos só relembrar, tá? Na multiplicação e divisão, só para a gente relembrar, a gente vai ter que lembrar da regrinha, tá? Multiplicação e divisão, mais com mais na multiplicação e divisão vai dar mais com menos e menos com mais vão dar menos, e menos com menos na multiplicação ou na divisão também vai dar mais. Ou seja, sinais iguais de 2 em 2 vão dar positivo o resultado, sinais diferentes vai dar negativo o resultado de 2 em 2. São as regrinhas para multiplicação e para divisão, tudo bem? Para potências, o buraco é um pouco mais embaixo, aí já é um assunto um pouco mais peculiar. Então a gente vai ter que ter primeiro uma análise da situação, tá? Se eu tenho meu expoente par com um número entre parênteses, a resposta é sempre positiva, tudo bem? Então qualquer número positivo com potência par, resposta positiva. Qualquer número negativo com potência par, também vai ser resposta positiva. Olha os exemplos ali em cima. Tanto menos 2 quanto mais 2, ambos ao quadrado, vão dar uma resposta positiva. Certo? Agora, se for potência ímpar, aí na potência ímpar, se a base é positiva, resposta é positiva. Se a base é negativa, resposta é negativa. Ou seja, número positivo, potência par, resposta positiva. Número positivo, potência ímpar, resposta positiva. Número negativo, potência par, resposta positiva. E a única exceção seria número negativo, potência ímpar, dando uma resposta negativa. Tá bom? E se porventura vier sem parênteses, para tudo que aí mudou. O menos 2 ao quadrado, sem parênteses, na verdade a leitura correta é menos o 2 ao quadrado. Menos o resultado de 2 ao quadrado, que é 4. Então fica menos 4 como resposta. E sempre que você for substituir um número por uma letra, e ela tiver uma letra, né, lá com potência, por exemplo, vai substituir lá numa básica b ao quadrado. Usa entre parênteses, troca lá o número, porque se ele for negativo, ele está entre parênteses, e aí a propriedade é uma. Tá? Então tomem bastante cuidado com esse tipo de situação. Certo? Sempre que substituir uma letra por um número, façam uso do parênteses como precaução, por favor. Já aqui é mais a resposta de 3 ao quadrado, que é mais 9. Aqui é menos o resultado de 2 ao cubo, que é 8, menos 8 é o gabarito. Tá? Então cuidem, porque se tiver sem parênteses, muda bastante. Propriedade de potência que a gente tem que saber e cai muito em prova. Produto de potência de mesma base, propriedadezinha clássica, né? Você vai ver ali várias bases A sendo multiplicadas com potências diferentes. O que eu faço? Mantenho a base e somos expoentes e vamos ser felizes. Se a base for menos 5, também todo mundo entre parênteses, mesma coisa. Mantém a base e somos expoentes. Tá tranquilo. Se a base for 3, também a mesma coisa, mantém a base e somos expoentes. Tá aqui a nossa propriedade de número 1. Já a divisão de potência de mesma base é parecida. Você vai, no caso agora, manter a base e vai subtrair os expoentes. É o de cima menos o de baixo. O do primeiro menos do segundo. Tudo bem? Então, menos 2 na sexta dividido por menos 2 na quarta, você mantém menos 2 e faz 6 menos 4 como resultado dos expoentes ali, que daria menos 2 ao quadrado. Aqui, então, a propriedade da divisão de potência de mesma base. Tá, Duda, e se não for de mesma base? Aí não se aplica a propriedade, tá? A propriedade é para potências de mesma base. Sejam se multiplicando, sejam se dividindo. E potência de potência, né? Com o uso do parênteses, tá? Com o uso do parênteses você vai multiplicar os expoentes. Tanto aqui quanto aqui você multiplica, chegando ali à potência final e, obviamente, resolvendo se for necessário. Tudo bem? Tome bastante cuidado com esse detalhe. Até porque 2 ao quadrado ao cubo é diferente de 2, tá? Porque aqui
Aqui quem vai ao cubo é todo 2 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar aqui, vai dar 2 na sexta. Aqui quem vai ao cubo é o 8. 2 ao cubo é 8. Quem vai ao cubo é o 2, perdão. Quem vai ao cubo aqui é o 2, ó. Então, 2 ao cubo é 8. Então, fica 2 na oitava, o que são resultados bem diferentes, tá? Bem diferentes. Tem que tomar bastante cuidado com o uso do parênteses ou não em potência. Sobre radical, temos ali o índice, o radicando e a raiz. A regra do sol e da sombra, quem é meu aluno sabe, que é uma maneira de transformar a raiz em potência fracionária e vice-versa. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra, aqui embaixo da barraquinha, vai para o sol. Tanto serve num sentido quanto no outro, tá? Para você transformar toda potência fracionária em raiz ou toda raiz em potência fracionária, como você achar melhor. Olha os exemplos ali, ó. Raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 2 ao cubo. Então, como aqui, teoricamente, o expoente é 2, o 3 está na sombra vai para o sol, o 2 está no sol vai para a sombra. Raiz cúbica de 81. 81 é 3 na quarta, se você fatorar, vai ficar 3 elevado a 4 terços. Por quê? Quem está no sol foi para a sombra, quem estava na sombra foi para o sol. E o mesmo ocorre com 7 elevado a 1 quarto, dando a raiz quarta de 7 na primeira potência, ou raiz quarta de 7. Tudo bem? Então isso é o que a gente precisa realmente saber sobre radicais. E propriedade, né? Quando eu multiplico radicais de mesmo índice, eu posso fazer da raiz uma casinha única. Tá vendo? Ó, uma casinha única. Tem que ter o mesmo índice, tá? Então não importa o índice da raiz, duas raízes de mesmo índice se multiplicando, você joga tudo para baixo da raiz e multiplica lá dentro. E o mesmo ocorre com a divisão, tá? Então se eu tiver duas raízes de mesmo índice dividindo uma pela outra, eu posso unificar numa raiz única, ou o contrário, tá? A propriedade tanto serve num sentido quanto serve no outro, tanto para desmembrar quanto para agrupar. Perfeito? Olha os exemplos ali em cima. Certo? Então, basicamente, isso é o que a gente precisa saber num resumo rápido de operações básicas. E, de novo, não subestime a banca. Eles sempre cobram operações básicas, nem que seja nas entrelinhas de algumas questões. E aí, dinamizar uma divisão é fundamental, saber fazer rapidinho, com segurança, e potência e radical tem sido cada vez mais cobrado. E pode ser aquela sua questão decisiva e diferencial. Muito bem. Está na hora, então, da gente ver a visão da banca César Gran-Hill quando o assunto são as operações básicas. Será que ela cobra? E como será que ela cobra isso? Momento como a banca César Gran-Hill já cobrou isso quando estamos falando de operações básicas, tá? 2023, prova do Banco do Brasil, caiu a seguinte questão. Em um pacote há algumas cédulas de R$10, algumas de 20, algumas de 50 e nada mais. Ao todo, são 68 cédulas, totalizando R$ 1.380. Sabe-se que, contando só as cédulas de 50, tem R$ 550. E contando só as cédulas de 20, tem R$ 520. Nesse pacote, quantas cédulas de 10 nós temos? Gente, é uma questão muito simples, porque a gente pode fazer de várias maneiras diferentes. Mas qual é a mais rápida? Ele fala em 68 cédulas. Certo. Fala que as cédulas de 50 totalizam R$ 550. Então, se eu pegar 550 e dividir em notas de 50, corta. Se eu dividir por 5, vai dar 11. Então, são 11 cédulas de R$ 50. Se eu diminuir aqui, vai dar 57 cédulas restantes. E de 20 tem R$ 520. Se eu pegar R$ 520 em notas de 20, é só dividir por 20, corta. 52 por 2 vai dar 26 notas de 20. Então, eu teria que tirar 26 notas de R$20. E aí, o que vai sobrar aqui, que seriam 31, né? 1 e 3, 31 notas, são as notas de 10, que é o gabarito na nossa alternativa B. A outra opção era, de fato, pegarmos os R$ 550 das notas de 50, mais os 520 das notas de 20, dando 1.070, e subtrair isso aí de 1.380. 0, 8 menos 7 é 1, 13 menos 10 é 3. Então, nós teríamos R$ 310 em notas de 10. E aí, quando eu pegar R$ 310 e dividir em bloquinhos de 10, vai dar 31 notas do mesmo jeito. Então, são dois caminhos bem distintos aí para resolver a mesma questão. Agora, uma questão da Transpetro 2023 que trabalha muito com potência, tá? E potência é algo muito importante para a banca César Gran-Hill, anota isso, tá?
Considerando-se os números reais 2 elevado a 75, 3 elevado a 50 e 4 na 37, qual é o menor e qual é o maior deles? Primeiro ponto, tá? 4 elevado a 37, eu tenho que transformar o 4 em potência de base em número primo. O 4 não é número primo, o 4 é 2 ao quadrado, lembra? Ainda elevado na 37. E aí, por propriedade de potência, que você tem que lembrar na hora da prova, isso aqui vai virar um produto de potências, né? Que vai dar 2 elevado a 74, tudo bem? Então, o 4 na 37, ele é menor do que o 2 na 75. É menor. Isso eu já sei. Agora, onde é que entra o 3 na 50? Né? Para a gente fazer uma observação muito simples, se a gente olhar para a potência de 2 e de 3, tá? 2 na quinta potência. Se a gente pegar todas as potências de 2 e de 3, tá? Sucessivas. 2 na 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 na quarta, 2 na quinta, e tem que sabê-las, tá? Isso aqui facilita muito a hora da prova. 2 na 8, 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, 2 na nona é 512, tá? A gente poderia ir até 2 na décima, que é 1024, tá? Sobre as potências de 3, 3 na 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27, 3 na quarta é 81, 3 na quinta é 243, 3 na sexta é 729, tá? 3 na sétima já é 2000, vai dar 7, 8, 1, 2187. Ou seja, o 3 na sétima já supera até o 2 na 11 se bobear. O 2 na 11 vai dar 2048, tá? Então, por que o gabarito foi dado na nossa alternativa A? Porque o menor deles, de fato, é o 4 na 37, tá? Porque o 4 na 37 é uma potência vizinha de 2 na 75. Por quê? Porque o 4 na 37, como a gente viu, é 2 na 74. Depois vem o 2 na 75, vizinho dele, e o 3 na 50 é certamente muito maior do que todos eles. Então, esse é o menor e esse é o maior, tá? Agora, fazer a conta é humanamente impossível, mas a gente tem que entender que as potências de 3 crescem muito, 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 muito mais rapidamente. Bem? E é uma maneira de fazer isso é até a gente pensar o seguinte, ó. O que é 2 na 75? É 2 na 50 vezes 2 na 25. Tudo bem? E aí, só a gente comparar aqui, ó. 3 na 50 vai ser muito maior do que isso aqui. Muito maior. Então, tinha maneira de comparar, mas eu acho que a gente não precisa perder muito tempo, não. Por perceber que 4 na 37 é 2 na 74 e que a outra potência é 2 na 75, elas são muito próximas. O 3 na 50 é muito, muito maior do que isso. Agora, outra questão de operações básicas muito, muito boa da Banca Assis Gran Rio, prova da Transpetro, tá? O quadrado de um número real, x, é representado por x ao quadrado e é definido por x vezes x, ok? A condição x ao quadrado menor ou igual a... Aliás, x menor ou igual a x ao quadrado, ela é falsa quando? Gente, isso aqui toma muito cuidado, tá? Se eu te falar que todo número ao quadrado é maior do que ele mesmo, isso está errado, isso é falso. Sabe por quê? Porque nós temos 3 tipos de números, tá? Temos que olhar para a reta real e dividi-los em 3 categorias. Os números negativos, tá? Os números pequenos, entre 0 e 1, pequenos positivos, e os números grandes positivos, tudo bem? Qualquer número grande positivo, então se x é maior que 1, de fato, ele ao quadrado é maior que ele mesmo. 2 ao quadrado é 4, é maior que o próprio 2. 4 ao quadrado, 16, é maior que o próprio 4. 13,5 ao quadrado vai ser maior que o próprio 13,5, tudo bem? Números negativos. Qualquer número negativo ao quadrado é maior do que ele mesmo. Por quê? Porque como ele é negativo, quando ele for ao quadrado ele vai ficar positivo. Então, qualquer número menor que 0, ele é da premissa, né, de que ele ao quadrado também é maior do que ele mesmo, porque ele já é naturalmente negativo. Se for ao quadrado e ficar minimamente positivo, já é maior. Agora, isso não se aplica aos pequenos entre 0 e 1. Qualquer número entre 0 e 1, ele ao quadrado vai ser menor do que ele mesmo. Quer ver um exemplo? Meio ao quadrado é maior ou menor que o próprio meio? Meio ao quadrado é 1/4, e 1/4 é menor que meio. Então, para números entre 0 e 1, bem nesse trechinho aqui, se você elevar ele ao quadrado, ele fica menor do que o original. Então, de fato, essa afirmação de que o número é menor ou igual a ele ao quadrado, ela é falsa para o meio. Primeiro, você pode ter essa alternativa por alternativa. 0 ao quadrado é igual a 0. 1 ao quadrado é igual a 1. Menos meio ao quadrado é 1/4.
Então ele vai ser maior ou igual. Então realmente só para o meio, que está entre 0 e 1, é que essa afirmação vai ser falsa. Por quê? Porque, de novo, meio é menor ou igual a meio ao quadrado? Meio é menor ou igual a 1/4? Não, não é nem menor nem igual, ele é maior. O correto aqui seria meio maior que 1/4. Então, por isso que está falso para o item B. Agora uma questão da AGRIL, prova de 2023, que fala sobre radicais, tá? A reta numérica real a seguir, x é um ponto médio do segmento AB. O ponto x corresponde a qual número real? Então, o x, ele é, na verdade, o ponto médio. Então, ele é a média, né, da raiz de 24 mais a raiz de 96 sobre 2. Tudo bem? Errou essa questão quem pensou em somar 24 com 96, que dá 120, pegar a metade, que é 60, e marcar a letra C. Errou! Tá errado, não é assim. Tudo bem? O que é o detalhe aqui? O detalhe aqui era eu fatorar. O que é a raiz de 24? Vamos com todo cuidado, tá? A raiz de 24, o que eu faço com 24? Eu pego 24, quebro aqui por 2, dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então eu quebro 24 em fatores primos. Ele vai ser uma raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E aí qual é a regra? A gente fala isso em aula e tem que lembrar. Como a raiz é quadrada, ele forma duplas e sai da raiz. Como aquele 2 formou uma dupla, o 2 sai da raiz, fica lá dentro um 2 e um 3 se multiplicando, ou seja, 2 raiz de 6 é a raiz de 24. Tudo bem? Essa é uma das maneiras de enxergar isso aqui. Já a raiz de 96 vai ser a raiz de... Aí eu tenho que pegar lá e quebrar o 96. Vai ser uma quebra bem mais trabalhosa. Vamos vir lá de cima. 96 por 2, 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Então, 96 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 3. Formou dupla, como a raiz é quadrada, sai. Se fosse raiz cúbica, formava trio. Se fosse raiz de índice 4, tem que formar quartetos. Essa é a lógica. O índice da raiz indica o tamanho do grupo que você tem que formar para sair da raiz. Saiu um 2, saiu outro 2, ficou lá 2 vezes 3. Ou seja, é 4 raiz de 6. Tudo bem? Então, a média entre 2 raiz de 6 e 4 raiz de 6 é o 3 raiz de 6. Então, esse cara aqui ele é 3 raiz de 6. Só que não tem alternativas nesse formato lá, daquele lado. Então, para matar a charada, quando eu encontro que o meu x é 3 raiz de 6, o 3 também pode voltar para dentro da raiz. Assim como ele sai quando forma dupla, ele pode voltar recriando essa dupla. E aí vai ser raiz de 3 vezes 3, 9 vezes 6, 54, que é o gabarito na letra B. Tudo bem? Então, uma questão que usa muito e cobra muito do candidato a fatoração do 24 e do 96, para realmente fazer o ponto médio dos dois. Então, aqui, como é 2 raiz de 6, aqui é 4 raiz de 6, o ponto médio é o 3 raiz de 6, e aí o 3 volta ali para dentro como 2, 3, né? Vai ver que eles voltam aqui como uma dupla, e aí você multiplica tudo e acha a raiz de 54. Raiz 54, gabarito na letra B. Muito bem. É o momento então de falarmos sobre frações, né? É chegada a hora de revermos alguns conceitos primitivos, algumas ideias muito básicas e conhecermos também alguns novos caminhos, tá bom? Nada melhor do que o mundo das frações para nos lembrar que menos é mais e com o basicão você vai longe, tá? Em frações vamos sempre com o basicão. Primeiramente, sobre frações, tá? Além da noção básica de que uma fração é aquela história do chocolatinho, né? 3/5, eu peguei o chocolate, dividi em 5 partes e comi 3. É muito legal você também lembrar do método da borboleta. O que é o método da borboleta? É um método de soma de frações que vai te livrar de muitos estresses, tá? É um método muito eficaz, que não exige o uso do MMC, porém só pode ser aplicado de 2 em 2 frações por vez e às vezes exige uma simplificação no final. Eu não vou te dizer que todos os casos de soma de frações eu faço pela borboleta. Não vou dizer isso porque não é verdade. Mas a borboleta hoje em dia resolve para mim 90% dos casos em que há soma ou subtração de frações. Como é que a gente faz então? Aqui no nosso exemplo de sempre, tá? Eu tenho aqui 2/5 mais 3/7, né? Primeiro eu vou e multiplico os dois denominadores lá no denominador final, dando 35. Pego o primeiro numerador e multiplico pelo segundo denominador. E aí o sinal do numerador prevalece, tá? Ele vai junto. O denominador não tem sinal. Então, como aqui é mais 2/5, é mais 2 vezes 7, que é mais 14, ou só 14. Pego depois o segundo numerador com o sinal da fração na qual ele está, no caso aqui um sinal de positivo. Então vai ser o mais 3,
e multiplico pelo primeiro denominador, mais 5. Mais 3 vezes 5 é mais 15. Depois eu somo tudo, resolvo e vejo se ainda é possível simplificar. Bem, então tá ali o passo a passo do método da borboleta. Ele é alívio refrescante para quem realmente sofre com um MMC. E tem esse nome porque parece ali uma borboletinha depois que você faz toda essa brincadeira, tá bom? É claro que somar frações com o mesmo denominador é mais suave. É só você pegar lá e basicamente manter o denominador e somar os numeradores, né? Isso a gente tem que lembrar. E se tiver já uma soma de frações que você já sabe o MMC dos dois denominadores, também vale a pena arriscar. Mas eu realmente hoje em dia uso muito a borboleta. Outra ideia muito importante, gente, é a ideia de frações complementares, tá? Isso cai muito em prova e fica a encargo do candidato lembrar. Se o cara foi lá e rasgou 3/5 dos arquivos, automaticamente sobram os outros 2/5 dos arquivos. Tem que lembrar disso de forma automática. Então, se eu comprei uma barra de chocolate e comi 3/5 dela, automaticamente sobrou os outros 2/5. Por quê? Porque eu dividi a barra em 5 pedaços e comi 3. Então, o que sobrou tem que ser lembrado de forma automática. Então, o complemento de 3/5 é 2/5. Por quê? Por essa ideia. Eu dividi o chocolate em 5 partes e comi 3. Logo, sobraram 2 partes de 5. Se eu comi 3/5, sobram os outros 2/5. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem essa ideia, porque isso é muito cobrado em prova. E ali outro exemplo, ó. Se eu gastei 5/8 do meu plano de 3G, agora é 4G, né? Mas eu ainda estou das antigas. Então restam outros 3/8 do plano de 3G. Observa que a referência é ao mesmo elemento. Se eu comi 5/8 do bolo, não vai sobrar 3/8 de um repolho roxo, pelo amor de Deus. Vai sobrar 3/8 do bolo. Se eu gastei 5/8 do meu salário, vai sobrar os outros 3/8 do meu salário. Tudo bem? Então, se eu gastei aqui 3/7 do meu salário, ó, sobram os outros 4/7 do meu salário. Por quê? Porque eu dividi o salário em 7 partes, gastei 3, logo sobraram outras 4. Outro aspecto sobre frações que pode ser cobrado em prova é a divisão de frações, que para muitos é um pesadelo. E como é que a gente opera com divisão de frações? A gente vai lá e pega ali a divisão, mantém a primeira original e multiplica pela segunda invertida. Ou seja, você pega a segunda fração e gira, depois multiplica em cima, embaixo, e se possível, ao final, simplifica. Então, dividir frações não é para se assustar. Fica tranquilo, tá bom? Mas, de fato, o que é mais comumente cobrado em prova é o método da borboleta. Então, tem que estar muito atento para rapidamente somar e subtrair frações usando esse método aqui maravilhoso. Muito bem, vamos ver então como é que frações é cobrado na visão da banca Cesgra-Rio? Momento como a banca Cesgra-Rio já cobrou isso quando estamos falando aí de frações. 2022 era o ano, prova da Eletrobras Eletronuclear dizia o seguinte: em certa escola técnica, cada estudante só pode fazer um curso de cada vez. Do total de estudantes, 1/4 do total faz enfermagem, 1/6 dos restantes cursa eletrônica. Observa que ele fala em 1/4 do total e 1/6 dos restantes. São frações que se referem a elementos distintos, tá? Além desses estudantes de enfermagem e de eletrônica, a escola possui 350 estudantes em outros cursos. Sendo x o total de estudantes dessa escola, qual é a soma dos algarismos de x? Muito bem. Então, o total de estudantes é x, certo? Lá na enfermagem, ele fala que 1/4 do total de estudantes faz enfermagem. 1/4 de x faz enfermagem, certo? Só que agora vem o ponto principal, que é o pessoal que faz eletrônica. O pessoal que faz eletrônica é 1/6 do restante. Não é 1/6 do total. Então, o restante são os outros 3/4 de x. Por quê? Porque se eu pego todos os estudantes e digo que 1/4 deles fazem enfermagem, é como se eu pegasse todos esses estudantes e dividisse eles em 4 grupos. Um desses 4 grupos faz enfermagem. E aí 1/6 do restante. O que é o restante? São os outros 3 grupos dos 4.
Por isso, 3/4 de x. Porque é aquela ideia de fração complementar. Se eu como 1/4 do bolo, sobram os outros 3/4 do bolo. Se eu gasto 1/4 do meu salário, sobram os outros 3/4 do meu salário. E a referência do 1/6 é com restantes, não é com o total. Tudo bem? Multiplica em cima, embaixo. Vai achar 3 sobre 24x, que dividindo por 3 vai dar 1/8 de x. Tudo bem? Então, na eletrônica tem aí 1/8 de x. Depois disso, ele fala que tem 350 estudantes que fazem outros cursos. Quer saber o total de x, tá? E a soma dos seus algarismos. Várias maneiras a gente equacionar isso aqui. Como é que eu equacionaria, tá? Eu perceberia da seguinte forma. Eu tenho que enfermagem é 1/4 de x e que eletrônica, depois dos ajustes feitos, é 1/8 de x. Então, são ambas frações que se referem ao x. E quando eu somar 1/8 mais 1/4 do x, por borboleta ou por MMC, 4 vezes 8 vai dar 32. Você pode escolher por MMC também. 8 vezes 1 dá 8. Mais 1 vezes 4 é mais 4. Isso dando, então, 12 por 32x, que se eu dividir aqui ambos por 4, dá 3/8 de x. Ou seja, na eletrônica e na enfermagem, há um total de 3/8 dos alunos, tudo bem? Uma outra maneira de somar 1/4 a 1/8, percebendo que o 8 e o 4 são ambos múltiplos do 4, é manter o denominador 8, que é o maior deles. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1 dá 2. Observa que 2/4 é a mesma coisa que 1/8. Perdão, 2/8 é a mesma coisa que 1/4. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 dá 1, dando os mesmos 3/8 do total. Tudo bem? Então, juntando o pessoal da enfermagem com o da eletrônica, imagina fazer um churrascão. Ali nós já temos 3/8 do total de alunos do curso. Consequentemente, aqueles 350 alunos restantes são os dos outros cursos. São os outros 5/8 de x. Olha a minha ideia. Se eu entendo que enfermagem e eletrônica já contemplam 3/8 de x, aqui, ó, significa que agora eu peguei todos os alunos, dividi em 8 turmas iguais, com a mesma quantidade de alunos, e 3 dessas turmas tem o pessoal de enfermagem e ou eletrônica. Na verdade, ou eletrônica, que não pode ser. Então, as outras 5 turmas das 8 são de outros cursos, que é um total de 350 estudantes. Tudo bem? Aí você só precisa agora isolar o x, passando o 8 para cima multiplicando, o 5 dividindo. Não perde seu tempo multiplicando 350 por 8, não. Simplifica primeiro 350 por 5, ambos por 5 dá 7. E aí 7 vezes 8 vai dar, 70 vezes 8 vai dar 560 estudantes. E aí a soma dos algarismos vai dar 11 na alternativa A. Tudo bem? Uma outra opção de resolução era saber que o total é x, que na enfermagem tem 1/4 de x, que na eletrônica, já calculado, tem 1/8 de x, e que os outros cursos são 350 pessoas. A outra maneira que demoraria um pouco mais é pegar o pessoal da enfermagem, somar o pessoal da eletrônica, mais os 350 e isso igualar a x. Dá a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, só que um pouco mais complexa a conta. Você vai ter que somar esses dois juntos, vai dar 3/8 de x, mais 350 é o total x. Vai passar para lá, jogar para cá, trocar sinal, tirar MMC, dá mais trabalho. Eu prefiro que você entenda que esse 350 é a sobra da sobra da sobra. Se referem aos outros 5/8 de x e você resolve de forma mais dinâmica. Beleza? Questãozinha aí muito, muito boa no ambiente de frações da banca Cias Gran Rio. Vamos então agora ver o que eu preciso saber sobre sistemas de medidas e conversões para a hora da prova? Então esse é um outro conteúdo, gente, que vem muito camuflado nos editais e pega muito candidato de surpresa. Saber trabalhar com as unidades tradicionais de comprimento, volume, capacidade, área, tempo são fundamentais. Afinal de contas, isso aí está presente no nosso dia a dia. Então vamos dar mais uma olhada e uma revisada nesse tópico, tá? Muito bem. Primeiramente, essa tabela aqui, ela mostra a relação das grandezas, capacidade, volume, área, comprimento e massa, tá? Eu vou ser muito sincero, eu não utilizo mesmo, tá? Os fatores, não utilizo fatores, eu só movimento vírgula, tá? Então, como é que eu brinco com isso aqui?
Primeiramente, observa que o quilolitro, quilômetro cúbico, quilômetro quadrado estão presentes aí na mesma sequência, né? Então, vem aqui com as unidades tradicionais, litro para capacidade, metro cúbico para volume, metro quadrado para área, metro para comprimento e grama para massa. À sua direita, decilitro, à direita ainda, centilitro e mais à direita o mililitro. Então, deci, centi e mili são os prefixos à direita. À esquerda vem o decalitro, hectolitro e quilolitro. E esses prefixos são para todo mundo, tá? Aqui o hectômetro, hectômetro quadrado, hectograma e hectolitro. Tudo bem? E aí o que eu faço? Eu só movimento as minhas vírgulas de forma muito tranquila. As minhas vírgulas vão respeitar a seguinte ideia. Onde o fator é 10, que aqui o expoente é 1, ó, para massa, para comprimento e para capacidade, as unidades grama, metro e litro, respectivamente, como o expoente é 1, o pulo é de 1 em uma casa. Para área, o pulo é de 2 em 2 casas, é pulo duplo. E para volume, vai ser de 3 em 3 casas, pulo triplo, tudo bem? Para a gente relembrar como é que brinca disso, como é que eu converto, então, 2,5 metros para centímetros? É bem simples. Eu estou em centímetros, aliás, estou em metros, e quero ir para centímetros. Então, é um pulo para a direita, 2 pulos para a direita, certo? Certo. São 2 pulos para a direita, e eu tenho que perceber que são pulos simples. Por quê? Porque o meu expoente aqui é o expoente 1. Então é um pulinho simples. Então eu pego aqui 2,5 que está em metros, pego essa minha vírgula, um pulo para a direita, 2 pulos para a direita, e boto aqui ela na sua nova posição. E encho as lacunas que surgem com zerinhos. Então eu vou ficar com 250,0 centímetros, ou 250 centímetros. Tá, Duda, mas se na prova cair uma que envolve área, não muda nada. De novo, tem que ver onde eu estou e para onde eu quero ir. Eu estou em milímetro quadrado e quero ir para metro quadrado, né? Então eu estou aqui e quero vir para cá. Então vai ser um pulo para a esquerda, 2 pulos para a esquerda, 3 pulos para a esquerda. Só que agora o meu pulo é duplo, é de 2 em 2 casas. Então eu pego lá o valor 1, 4, 7, 8, 5, 3, 2, cuja vírgula está inicialmente aqui, já que ele é um número inteiro, e faço ele pular 3 pulos duplos para a esquerda. Um pulo duplo para a esquerda, de 2 em 2 casas, segundo pulo duplo, terceiro pulo duplo, e aqui ela vai se armazenar. Então vai dar 1,478,532 metros quadrados, bem como está aqui embaixo já no gabarito, tudo bem? Então vejam que não é difícil. E sim, se a gente estivesse falando aqui de volume, que a unidade é metro cúbico e variações, o pulo era triplo. Basta ver se vai pular para a direita ou para a esquerda e quantos pulos vai dar. E isso depende da unidade que você está e para qual unidade você quer converter. Tudo bem? Então é bem tranquilo. E se você for fazer uso do fator, é a mesma coisa. Porque quando eu multiplico por 10, a vírgula pula uma casa, para um lado ou para o outro. Né? No caso, vai pular para a direita. Se for dividir, vai pular para a esquerda. Mas eu ainda acho que movimentar a vírgula é muito mais tranquilo. Equivalência entre medidas de volume e capacidade. Isso aqui é muito cobrado em prova, tá? Saber inicialmente que 1 metro cúbico são 1000 litros é fundamental. Depois saber em segundo momento que 1 decímetro cúbico é 1 litro também é muito bom. E que 1 centímetro cúbico é 1 ml também te ajuda bastante. Há muitas questões de geometria espacial que se pede para calcular um volume e depois fazer uma conversão. Isso tem sido muito cobrado em prova. Muito bem. Falando então em sistemas de medidas e conversões, chegado o momento então de vermos como a banca CES Gran Rio já cobrou isso, quando o assunto é sistemas de medidas e conversões. Vamos lá? 2023 era o ano Banca CES Gran Rio, prova da Transpetro. Olha que questão legal, né? Para a gente poder rever alguns conceitos. A unidade de pressão padrão do Sistema Internacional de Medidas, do SI, é o Pascal. O Pascal é definido como a pressão resultante de uma força de 1 newton aplicada uniformemente em uma área de 1 metro quadrado. Outras unidades de pressão, como Psi, libra força por polegada quadrada em inglês, pounds per square inch, e bar, unidades barométricas, são utilizadas em pneumática e hidráulica. A unidade torr, por sua vez, é frequentemente usada em contextos científicos e técnicos, principalmente nas áreas de física e de química. As relações entre essas unidades de pressão são aproximadamente as seguintes. Um torr é 133 Pascal, um bar 14,5 Psi e um Psi 7,0 quilopascal. Lembra que o quilo é 1000, tá? Considerando essas relações, 210
210,5 torr corresponde a qual valor em PSI? Psi. Tudo bem? Ou psil, lembra do Didi Mocó. Então eu tenho aqui uma conversão de torr para psi. Eu tenho a relação de psi para quilopascal para torr. Seriam essas duas relações que eu usaria, ó, de psi para quilopascal e de pascal para torr. Então vamos para a regra de 3. Psi e pascal. 1 psi são 7.000 pascais, porque é 7 quilopascal. Quilo é 1.000. Então, na verdade eu tinha que fazer o contrário, né? Fazer o contrário. Vamos voltar. Começar pelo que ele me deu, que é o torr. Então, torr para pascal. 1 torr corresponde a 133 pascais, logo 210,5 torr correspondem a x. Regra 3 simples e direta, faz o cruzamento, vai achar que o x é o produto de 210,5 vezes 133. E aí, como é que faz essa conta? Vai no cantinho da umidade ali e faz 210,5 vezes 133, sem medo de ser feliz, né? 3 vezes 5, 15, fica 5 e vai 1. 3 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Próxima rodada é o 3 aqui. 3 vezes 5 embaixo dele, 15, vai 1. 3 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Agora o 1 embaixo dele, 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Soma tudo 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9. 9, 7, 2. Com uma casa direita vai dar ali aproximadamente quase 28.000 pascais, tá? Então vai dar 27.000, perdão, 996,5 pascais, certo? Aí o que eu posso fazer agora na sequência é transformar isso para quilopascal, para poder usar a próxima regra de 3, tudo bem? Isso aqui vai dar, então, se eu dividir por 1.000, 28 pascais. 28 pascais, tá? Vamos arredondar. Isso aqui é quase 28.000 pascais, e são 28 quilopascais. Tudo bem? 28 quilopascais. Eu estou usando esse arredondamento por perceber que as alternativas são bem espaçadas entre si. Agora, a gente mata a charada. A relação entre psi e quilopascal é 1 psi vale 7 quilopascais. Então, quantos psis eu vou ter em 28 quilopascais? Bem tranquilo fazer essa conta. Faz o cruzamento, vai achar que 7y é 28, logo y igual a 28 por 7, que seriam 4. 4 sai, gabarito dado aí na alternativa D. Bem, questão de conversão de medidas, e principalmente entendendo que o quilo, que vem bem aqui, ó, nessa medida aqui, é 1.000. Então, eu transformei isso aqui também para quilopascal, dividindo por 1.000, e dividir por 1.000 é passar a vírgula 3 casas para a esquerda. Tá bem? Questão muito, muito boa aí, bem atual, da nossa querida banca CES Gran Rio.